Olá, seja bem-vindo ao vídeo Indo Direto ao Ponto. Animais pensam? Quase todo mundo tem uma resposta pronta para essa pergunta. Mas se eu lhe disser que a ciência descobriu coisas nos últimos anos que faz a gente repensar a resposta para isso. Para esse vídeo, eu fui atrás de alguns estudos que vão desde ratos demonstrando empatia até pesquisadores utilizando IA para tentar decifrar a linguagem e até um possível alfabeto de baleias. Lembrando que, como sempre, as fontes de tudo vão estar na descrição. Mas antes de continuar, a gente precisa entender duas coisas. O que é a consciência e o que é a inteligência em primeiro lugar? Na visão científica atual, tudo indica que a consciência e os pensamentos surgem da atividade do cérebro, envolvendo bilhões de neurônios se comunicando através de sinais elétricos e químicos o tempo todo. E se isso estiver correto, então faz sentido imaginar que algum tipo de cérebro ou sistema nervoso seja necessário para existir qualquer forma de pensamento. E quando olhamos para o reino animal, vemos que a maioria das espécies possui algum tipo de sistema nervoso e muitas delas possuem um cérebro, desde polvos, insetos, até peixes, répteis, aves, mamíferos, anfíbios, enfim. Só que mesmo assim, muita gente ainda acredita que só o ser humano é capaz de ter pensamentos. E apesar de sermos a espécie mais inteligente do planeta de fato, essa é uma visão muito mais limitada e simplista do que as evidências sugerem. A começar que a inteligência e a consciência entre indivíduos de nossa espécie mesmo possuem níveis diferentes. Um pequeno exemplo, uma criança, quando quer um brinquedo e faz pirraça por ouvir um não. Ela não entende quando seus pais dizem que não tem dinheiro para comprar aquilo. Ela sequer entende o que é não ter dinheiro, a depender da idade. Já vi criança, inclusive, eu incluso, que simplesmente olha e diz: "Ah, então vai no banco pegar", como se o banco tivesse dinheiro infinito. E geralmente, em momentos de pirraça, ela vai responder alguma coisa como "mas eu quero", sem ter consciência de que aquilo não é sobre ela querer ou não. E por mais que o pai ou a mãe explique que não tem dinheiro, a criança vai insistir e vai ficar até amanhã nisso. E enquanto isso, outras espécies, por conta de terem cérebros menos complexos, os níveis de consciência e pensamentos serão mais simples. Um cão, quando vê um bife no prato de alguém, ele não entende que se roubar aquele bife, o outro vai passar fome. Ou que se comer o lanche da mão de um bebê, o bebê vai chorar e ficar triste. Mas ele pode aprender que uma palavra significa algo em específico. Por exemplo, passear. Cachorro se entender rapidamente que essa palavra significa sair na rua com seu dono. Ele pode associar pessoas, ou outros cães, como entes queridos ou indivíduos perigosos com o passar do tempo. Lógico, a depender, é claro, de como eles se comportam perto desse cão. A inteligência, normalmente, é definida como a capacidade de aprender, resolver problemas e adaptar o próprio comportamento, a depender da situação. Enquanto a consciência, ao menos do ponto de vista científico, é definida como a capacidade de ter experiências e perceber o mundo ao seu redor. O problema é que quando se fala sobre inteligência animal, é que medir ela de forma confiável é difícil por conta de vários fatores. Primeiro que, por mais que você elabore e revise o teste, na hora de tentar medir a capacidade de inteligência de um animal, remova qualquer distração, sejam por barulhos ou cheiros, e ainda use as melhores comidas como recompensa. Não dá para saber se isso vai medir a inteligência geral desse animal em questão ou alguma capacidade específica dele. Um exemplo, se colocarmos um chimpanzé ou um corvo para pegar comida em uma caixa, de forma que eles tenham que usar alguma ferramenta para isso. Esse teste estaria medindo a inteligência desses animais ou apenas a destreza manual do chimpanzé ou a criatividade do corvo? E outro problema também é que, como a recompensa pelos testes são comida geralmente, o apetite do animal, no momento, também vai afetar o quão motivado ele vai estar para fazer algum esforço nesse teste. Mas apesar das dificuldades,
Não dá para simplesmente negar que existem níveis de inteligência e consciência entre os animais. E um exemplo famoso disso é o teste do espelho. Nesse teste, além de humanos e de grandes primatas, espécies como golfinhos, elefantes, orcas, alguns corvos e até um pequeno peixe chamado bodião limpador já demonstraram reconhecer o próprio reflexo diante do espelho. E outro exemplo, que no caso foi um estudo feito pela Universidade de Chicago em 2011, encontrou fortes indícios de empatia em ratos de laboratório. Nesse teste, quando um rato via outro preso em uma pequena gaiola, ele tentava libertá-lo, mesmo sem receber nenhuma recompensa por isso. E quando os pesquisadores ofereciam chocolate depois do experimento, os ratos frequentemente dividiam parte da recompensa com o companheiro que tinha acabado de libertar. Mas a questão é que, mesmo quando não havia recompensa, ainda assim, eles libertavam o companheiro. Então, será que eles faziam isso apenas pela recompensa? E o experimento mais impressionante foi quando os cientistas conseguiram fazer ratos navegarem por um ambiente usando apenas a mente. Parece ficção científica, mas foi exatamente o que aconteceu em 2023. No experimento, pesquisadores implantaram eletrodos no cérebro de ratos e colocaram os animais em um ambiente de realidade virtual. No começo, eles percorriam esse ambiente, correndo sobre uma esteira, para encontrar um objeto e ganhar uma recompensa. E em seguida, a localização desse objeto era mudada em um outro lugar nesse espaço virtual, e assim o teste se repetia. Só que depois da primeira etapa, a equipe registrou toda a atividade neural no hipocampo do cérebro desses animais, e só deixando claro, o hipocampo é uma área responsável por fazer você se localizar no ambiente, ter senso espacial e senso de direção. Na segunda etapa do teste, a esteira foi removida. Os ratos não tinham mais como correr, e assim teriam que navegar pelo espaço virtual, usando apenas a própria mente. E para isso, um computador traduzia toda a atividade neural e atualizava a tela com base nisso, simulando o movimento dentro daquele espaço virtual. E mesmo assim, os ratos conseguiam completar tarefas sem dificuldade. Em outro experimento, logo após esse, os ratos precisavam imaginar um objeto se movendo dentro daquele espaço virtual, para uma localização específica, de forma que o objeto de fato se movia conforme eles imaginavam. E novamente, conseguiram completar a tarefa sem dificuldade. Esses testes mostram evidências sólidas de que ratos possuem imaginação, por mais simples que ela seja. Não dá para dizer que não há uma mente ali. Não dá para dizer que não há um nível de pensamento. E outro exemplo de como a inteligência e o pensamento em animais é algo real, apesar de níveis diferentes de complexidade, é o fato de que golfinhos e baleias não apenas possuem linguagem própria, como também o cérebro de golfinhos possui um sistema límbico extremamente desenvolvido, com alguns aspectos que parecem mais complexos que o do cérebro humano. O sistema límbico é a parte que processa emoções no cérebro, e isso indica a possibilidade de que os animais possam ter emoções mais complexas que as nossas, ou talvez emoções que os humanos simplesmente não compreendem e não possuem. E em um estudo recente, onde utilizaram inteligência artificial para analisar várias gravações de baleias cachalote, descobriram que elas possuem algo parecido com o alfabeto fonético, baseado em cliques sonoros, ritmo e tempo, em vez de letras e sílabas. Algo que, mesmo se um ser humano conseguisse aprender, o que eu duvido, dificilmente ia conseguir vocalizar uma fração desses sons. E em outro estudo, feito pela Universidade da Califórnia, pesquisadores conseguiram iniciar uma troca de vocalizações com a baleia jubarte, usando IA e outros equipamentos de transmissão de som debaixo d'água. Depois de reproduzirem um chamado gravado usando a linguagem desses animais, que foi devidamente decodificada em parte pela IA, uma baleia conhecida como Twain respondeu esse chamado, se aproximou do barco e manteve essa troca de vocalizações com os pesquisadores por 20 minutos. 20 minutos de troca de vocalizações. Uma conversa, para ser mais exato, uma conversa entre uma baleia e seres humanos. Pela primeira vez podendo ser feita
graças à nova tecnologia que existe atualmente. A conclusão que dá para chegar com tudo isso é que quando alguém diz que animais simplesmente agem por instinto e não pensam nem nada do tipo, essa afirmação não passa de puro achismo. A realidade mostra algo bem diferente. E a ciência vem descobrindo ano após ano que vários animais têm capacidades que até então achavam que era só do ser humano. E isso leva a uma outra pergunta: qual o problema de animais terem algum nível de pensamento? Por mais que haja estudos sobre inteligência animal, a crença popular de que somos os únicos seres pensantes do planeta é uma ideia tão comum que muita gente aprende desde cedo, até mesmo em escolas, que só o ser humano pensa, como se esse assunto já tivesse completamente resolvido pela ciência. E isso acontece até em assuntos muito mais simples. Muita gente hoje ainda acha que algas são plantas, mesmo as sendo considerados do reino protista, isso é, o reino dos protozoários, desde 1969. E se conceitos relativamente básicos demoram tanto para chegar ao senso comum, como o caso de simples algas, imagine um tema tão complexo quanto a consciência animal, e que só agora que a gente tem meios minimamente decentes para estudar melhor sobre isso. O ser humano sempre foi visto como o ápice da evolução, e as pessoas simplesmente acreditam que outros animais não pensam, qualquer comportamento é extinto, tudo mais, como já foi dito no vídeo. Mas com base em quê? Muitas pessoas parecem realmente ficar incomodadas quando alguém questiona essa ideia e fala sobre pensamento animal, enquanto outras pessoas ainda vão além e dizem coisas como a natureza foi feita sob medida para nos servir, sendo que na prática foi justamente o contrário. Nós, seres humanos, é quem tivemos que nos adaptar e se virar para sobreviver aos desafios do ambiente, seja escassez de alimentos, seja doenças, inverno, predadores e várias outras coisas que podiam acontecer. A natureza foi feita tão sob medida para nos servir que apenas 1% da água do planeta é considerada potável. E se você, que está assistindo esse vídeo, resolver ir no mar e tomar alguns goles de água salgada, vai ter uma surpresa bem desagradável. Hoje, muita gente nem percebe, mas nós dependemos de água tratada para reduzir drasticamente o risco de inúmeras doenças. Se simplesmente fôssemos em um rio pegar água, por mais cristalino que ele fosse, o risco de doenças seria absurdamente maior. Não é à toa que antigamente, na Idade Média, cerveja era mais seguro para beber do que água. A nossa espécie, ela só chegou aonde chegou por conta de uma forte seleção natural que favoreceu o desenvolvimento de cérebros mais eficientes, além de comportamento social, comunicação complexa e destreza manual para ferramentas. O que, graças a isso, hoje temos agricultura, robôs, eletricidade e até armas nucleares. O problema é que a gente se tornou dependente demais de toda essa tecnologia. Mas e se amanhã tudo isso desaparecesse? Por menor que sejam as chances, ainda assim essa possibilidade é algo real, graças a um pequeno fenômeno que acontece no Sol, conhecido como tempestade solar. Em resumo, esse fenômeno é quando o Sol libera quantidades massivas de energia na forma de radiação eletromagnética. Esse tipo de radiação pode acabar com o funcionamento de qualquer coisa movida à eletricidade, desde celulares, computadores, até usinas e fábricas. Esse fenômeno normalmente acontece várias vezes ao ano, só que normalmente o campo magnético da Terra nos protege e dificilmente a gente percebe alguma coisa. Mas e se ocorresse uma tempestade solar forte o suficiente para atravessar todo o campo magnético? Se isso acontecesse, nós voltaríamos à Idade da Pedra. Quantas pessoas não iriam de arrasta só no primeiro ano? A começar pela quantidade de comida que ia estragar e também aos que estão internados em hospitais agora, dependendo de aparelhos para respirar, por exemplo. Você que está vendo esse vídeo, se isso acontecesse, saberia ao menos fazer uma fogueira? Onde arranjar comida depois que tudo estragasse?
Saberia o modo certo de cultivar arroz, feijão e trigo que você consome todos os dias hoje? Ou rastrear algum animal para caçar? A mesma tecnologia que facilita a vida, ao mesmo tempo nos escravizou, de tal forma que viver sem ela é quase impossível. Tem gente que só de ficar 1 hora longe do celular já fica agoniada. Imagina então como que ficar o psicológico de uma pessoa dessas nesse tipo de situação. O que realmente diferencia a nossa espécie são duas coisas. A primeira está em um gene chamado FOXP2. Os humanos possuem duas pequenas mutações nesse gene, e elas tiveram um papel importante na evolução de nossa capacidade de falar. Sem entrar muito na parte técnica, até porque só esse vídeo teria umas 2 horas com facilidade, esse gene ajuda no controle fino de movimentos da língua, lábio e mandíbula durante a fala. E além disso, ele também influencia conexões entre neurônios importantes para aprendizado e memória. E isso cria um efeito bola de neve. Quando uma pessoa nasce, ela não precisa descobrir tudo do zero. Ela aprende com quem veio antes. Ela não precisa testar qual planta é venenosa, nem descobrir sozinha aonde achar água durante uma seca. E quando a escrita surgiu, algo ainda mais poderoso aconteceu. O conhecimento deixou de morrer junto com quem descobria. Mas imagina agora, se nós tivéssemos a inteligência que temos hoje, mas no lugar de mãos, tivéssemos nadadeiras como um golfinho. Como fabricaríamos uma lança, um machado ou um computador? E aí que entra a segunda grande diferença, que já foi citada antes no vídeo, que é a nossa destreza manual. Do que adiantaria ser tão inteligente, mas não conseguir fazer nada com essa inteligência? E falando agora sobre o último tópico do vídeo, as pessoas normalmente consideram que animais, simplesmente por não conseguirem falar ou compreender a gente, eles não pensam e não sofrem como nós. Só que o exemplo mais curioso dessa mentalidade não envolve outros animais. Envolve nós mesmos. Mais precisamente, bebês humanos. Bebês humanos também não falam. E por conta disso, até o fim dos anos 80, os médicos acreditavam que bebês não sentiam dor. Diziam que era por ter um sistema nervoso ainda imaturo, em desenvolvimento, e que não poderiam processar a dor. De forma que até cirurgias complexas eram realizadas sem anestesia, apenas com relaxantes musculares para que bebês não pudessem se mover. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 85, com um bebê chamado Jeffrey Lawson, um bebê prematuro que passou por uma cirurgia cardíaca sem anestesia e morreu semanas depois. O caso gerou uma repercussão enorme e ajudou a mudar a forma de como a medicina enxergava a dor de recém-nascidos. E nos anos seguintes, em 87 para ser mais exato, teve um estudo liderado por um pesquisador com o nomezinho de Kanwaljit Anand. Eu vou colocar na tela esse nome porque provavelmente deve ter pronunciado errado, mas enfim. O estudo demonstrou que recém-nascidos não apenas sentiam dor, como podiam sofrer respostas fisiológicas extremamente intensas durante uma cirurgia, e que eram até mais sensíveis à dor do que um ser humano adulto. E no mesmo ano, a Academia Americana de Pediatria baniu oficialmente a prática de operar recém-nascidos sem anestesia, declarando para toda a comunidade de pediatria que operar bebês sem anestesia era antiético. E com o tempo, isso foi sendo gradualmente adotado no resto do mundo, incluindo no Brasil. Hoje, a neurociência sabe que bebês por terem um sistema inibitório de dor ainda imaturo são mais vulneráveis e sensíveis à dor. E o mais curioso é que qualquer pessoa que já viu um bebê tomando vacina sabe exatamente como ele reage. O choro é intenso, é imediato, vem logo aquele berreiro. Então, como que durante tanto tempo a medicina acreditou que aquilo não era dor? Pelo amor de Deus, é uma questão básica de empatia entender isso. Mas só porque bebês não falam e não tinham como falar que estava doendo, o sofrimento deles era ignorado nessas horas. Isso me faz pensar, se durante tanto tempo
a gente foi capaz de ignorar o sofrimento de seres da nossa própria espécie simplesmente porque não conseguiam falar? Será que não estamos cometendo um erro parecido quando consideramos tudo que os animais fazem como sendo apenas instinto? Essa é a pergunta que eu deixo para você que chegou até o fim desse vídeo. E é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. Se tem algo a dizer sobre, ou algo a refutar, alguma crítica construtiva, algo a adicionar, enfim, fique à vontade nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!